Olá, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para você um produto que realiza cobrança, saques e autocompleta dados do cliente para que a sua loja online possa oferecer um processo de login mais rápido e fácil, tudo isso através do Pix. Esse produto é simples, ele pode ser integrado no checkout do seu negócio sem muita necessidade de código e tem segurança a nível bancário, porque todas as transações são feitas de banco a banco. Estamos falando, portanto, de um produto que zera fraudes ao mesmo tempo que melhora a conversão, oferecendo o Pix como meio de pagamento, já que ele é o meio de pagamento favorito dos clientes. Então vamos lá, vamos conferir primeiro qual que é o fluxo de pay-in, né, o fluxo de depósito, e na sequência a gente vai ver também os fluxos de guest onboarding, user onboarding e também o de cash out, né, para que o cliente possa fazer o saque dos valores dele. No novo fluxo de pay-in, integrado diretamente no checkout da Trio, a gente tem três opções para que o cliente possa fazer um depósito. Então vamos dar uma olhada aqui na tela. Bom, então vamos lá. Nesse primeiro fluxo, o fluxo de pay-in, são três opções que aparecem para o cliente assim que ele seleciona que quer pagar com Pix. Então a primeira é o QR Code, né? A segunda é o copia e cola, o código do copia e cola, e a terceira é o pagar com app, que utiliza a tecnologia do Open Finance. Então, no último cenário, quando o usuário ele seleciona pagar com app, ele é direcionado para essa tela, onde ele pode selecionar o banco dele, né? Na sequência, ele autoriza o pagamento, ele clica em pagar o valor selecionado, que é o mesmo que está aqui, né, no valor da transação na primeira tela. Aí ele é direcionado para o banco que ele selecionou. Aí lá ele vai poder fazer o reconhecimento facial, né, ou a biometria para poder acessar o banco. Ele autoriza aquele pagamento dentro do aplicativo do banco dele e depois ele é direcionado para cá de volta para poder ver essa mensagem de pagamento realizado. Então esse é o primeiro fluxo, né, de pay-in através do Open Finance, o pagar com app, como a gente está chamando agora por ser mais popular. E o segundo fluxo é o padrão do Pix. Né? Então o usuário ele pode copiar o código Pix, ele mesmo sai ali da aplicação, né, do site, da loja online, ele abre o aplicativo do banco dele, faz a autorização por reconhecimento facial, biometria, enfim. Ele prossegue para a parte do Pix, né, de fazer o pagamento, faz ali, ele cola aquele código e daí realiza o pagamento autorizando com a senha. Né? Então a diferença principal desses fluxos é que através do Open Finance a gente tem um fluxo mais direto, né? Então a pessoa ela pode simplesmente selecionar o banco dela, né, numa listinha dos principais que já tem salvos aqui. Ela não tem a necessidade de sair do aplicativo, selecionar o banco dela para depois fazer o pagamento, porque nesse primeiro fluxo ele já é automaticamente direcionado para o banco, né? Então é um processo fácil ali de autorização, bem tranquilo e bem rápido, que tem a intenção de aumentar o nível de conversão dos pagamentos e também reduzir a fricção do usuário final. Passando então para o segundo fluxo, o fluxo de User Onboarding, ele mira para fazer campanhas onde eu posso ter um aproveitamento melhor dos meus anúncios na hora que o meu usuário ele chega no meu site para poder realizar a compra. Porque ao invés de pedir uma série de informações dele, que pode gerar mais fricção, eu peço apenas o CPF, né, um dado principal ali, e através do CPF dele eu consigo criar um registro e já aprovar essa compra dele. Então como é que ele funciona? Aqui o usuário ele é direcionado para uma tela, né? Digamos que ele acabou de sair de uma campanha de anúncios, né, do produto, enfim, dos serviços da empresa, e aí ele cai direto na página de pagamento. Então aqui é só necessário realizar a escolha ali do valor desse Pix, do valor que vai ser pago, colocar a informação do CPF desse usuário, então ele teria que preencher o CPF dele, e aí ele já é direcionado para aquela tela onde ele tem as opções de pagamento normais. Então o QR Code, o copia e cola e o pagar com app. Então realmente esse método ele tem essa intenção de fazer com que os anunciantes não percam o punch do anúncio, né, criando um processo ali de cadastro, de login até mesmo, que possa dificultar essa jornada do usuário, essa jornada do cliente e faça com que ele acabe desistindo da compra, né, que a gente sabe que isso é o que acontece muito quando você tem que preencher um formulário gigante antes de seguir para o próximo passo, antes de seguir para a compra. E após o pagamento realizado, aí sim a gente pode direcionar o cliente para uma página onde ele vai colocar os dados dele de entrega, essas informações mais pontuais que são importantes, né, para poder realizar a entrega do produto, mas não existe um motivo hoje para colocar isso antes do pagamento. Até porque assim, dessa forma a gente consegue fazer com que o cliente ele faça o pagamento primeiro e depois ele vai com certeza preencher as informações porque ele já pagou pelo produto, né? E não inverter isso e acabar perdendo uma possível venda por conta de um processo muito longo de preenchimento de cadastro, beleza?
Bom, agora falando sobre o fluxo de guest onboarding, ele é bem semelhante com o fluxo anterior que a gente viu. A diferença é que aqui a gente não vai precisar coletar a informação do CPF do usuário, né? Porque como o usuário ele vai fazer um pagamento através do Pix, a Trio consegue validar a chave Pix e qual é o CPF com o qual ela está associada. Dessa forma, a gente pode criar um login temporário, né? Criar um usuário temporário para essa pessoa através do sistema Pix, através dessa tecnologia, e encaminhar esses dados somente para a empresa está emitindo esse QR Code, emitindo esse Pix que vai ser pago, beleza? Então, basicamente, como o fluxo é bem semelhante, o usuário ele vai ser direcionado para a tela da Trio, né, na tela de checkout da Trio, onde ele vai fazer um Pix normal, ele vai escolher o valor do depósito e, diferente da tela anterior, como eu mencionei, não tem necessidade de informar o CPF, né, ele vai ser automaticamente identificado através do sistema da Trio. Então, ele vai selecionar esse valor, vai ter a tela aqui de pagamento com o QR Code, com o copia e cola, e aqui na sequência, ele realizando o pagamento, ele vai receber essa confirmação. Então, dessa forma, novamente, a gente reforça que o usuário ele não precisa passar por um processo muito longo de preenchimento de informações, nem mesmo do CPF nesse caso, para que ele possa fazer um pagamento. Então, primeiro a gente proporciona que ele faça o pagamento, adquira aquele produto, né? Então, tenha isso mais fácil dentro do processo dele, para depois a gente seguir com dados de entrega, por exemplo, para que realmente o produto possa sair do lojista e possa chegar até esse cliente comprador, beleza? Aí por fim, falando sobre o cash out, né, o fluxo de saque dos valores que o cliente pode ter na plataforma, a gente desenvolveu uma tecnologia que ela faz a confirmação do CPF para poder evitar possíveis fraudes. Então, hoje, quando é feito esse tipo de consulta do CPF para evitar fraude, o processo de cash out ele se torna muito lento, muito demorado, e isso acaba prejudicando a reputação dos sites, né, que estão providenciando esse serviço de saque. Então, dentro da nossa tecnologia, a gente elaborou um mecanismo, né, essa tecnologia que ela faz uma consulta do CPF da pessoa em tempo instantâneo junto com a transação, e isso faz com que o tempo médio da liquidação desse cash out seja em torno de 6 segundos. Então, de fato, isso ajuda para que a pessoa confie no site, ela saiba que ela sempre vai conseguir fazer o saque dela sem ter problemas, e também ajuda na reputação do próprio operador, da própria plataforma de fato. Então, ela pode ter um sistema confiável, que é a prova de fraude, e também, junto com isso, ela vai garantir um processo rápido de saque para jogadores que, de fato, apenas querem fazer o saque deles, enfim, poder ter uma experiência legal de jogo. Então, basicamente, né, nessa experiência, a gente vai ter o usuário vendo a tela com o saldo disponível dele, ele seleciona um valor para poder fazer um saque, ele seleciona a chave Pix de destino, onde ele quer receber esses valores. Então, feito isso, ele clica em sacar e na próxima etapa ele já vai poder ver a confirmação dessa transação, as informações dela e o pagamento realizado em caso de sucesso. E por fim, né, de fato, a gente tem a informação bem importante de que todos esses fluxos eles são customizáveis. Então, né, nesse webinar a gente mostrou que aqui em cima nessa interface tem a logo da Trio, as cores da Trio, só que com certeza a gente deixa disponibilizado para que vocês possam fazer a edição, colocar as cores da marca, colocar de fato a próprio logotipo, para que o checkout de vocês, essa interface, tenha as cores e tenha a mesma personalidade do seu negócio. Então, pessoal, muito obrigado por terem participado desse webinar, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu vou deixar também o link dessa publicação, desse post, para que vocês possam ver mais nos detalhes, acompanhar melhor sobre esses novos fluxos. Caso você tenha interesse em fazer a integração, ela é muito simples, né? Então, é apenas o iframe que tem que ser integrado, que você já tem a conexão da API, então é de fato muito simples para poder rodar dentro do seu sistema hoje, já começar a receber pagamentos de forma mais rápida, com uma maior conversão. Então não perca tempo e venha falar com a gente sobre o SDK da Trio. Valeu!